Eu sou um fronteiriço, né? Eu nasci em Bagé, na fronteira com o Uruguai, 60 quilômetros ali do Rio Negro, do Uruguai. Tá? E a minha terra, por ser uma região de fronteira, né? Uma região bastante interessante, apesar de ter muitos quartéis. Meu pai era militar, mas aí em Bagé eu passei toda a minha infância, a adolescência, e aos 16 anos eu fui para Porto Alegre. Em Bagé, né, tem uma coisa interessante. Bagé era uma cidade muito politizada, né, tanto com partidos de liberais de direita, como era o PL, o PSD, como, né, do Partido Comunista, que era o famoso Grupo de Bagé, dos artistas, né, e vários outros comunistas, e o PTB, sempre muito forte em Bagé. Da minha infância, eu recordo assim, da infância não, eu tinha 11 anos, né, do movimento da legalidade, né, porque a inscrição para a legalidade e também para os grupos de 11 era a meia quadra da minha casa. A minha casa ficava na rua Barão do Triunfo, em Bagé, próximo da Praça Getúlio Vargas, onde tinha um tanque onde os cavalos bebiam água, e ao lado tinha uma brizoleta, né? E nessa brizoleta que era as inscrições. E nós, a gurizada da quadra, naquele tempo em que todas as brincadeiras eram na rua, uma das brincadeiras sérias que nós fizemos foi nos inscrever para lutar em defesa, né, do João Goulart. Então nós marchávamos, fizemos armas, porque todos os brinquedos eram construídos, né? E nessa brizoleta foi instalado um alto-falante, onde se ouvia as falas e também tocava a música da legalidade, né? Que até foi o Pereio que fez aquele hino da legalidade, né? Então isso foi uma coisa bastante assim, marcante aos meus 11 anos. Logo depois teve o golpe militar, o meu pai sendo militar, e era um militar legalista, ele não era um cara de esquerda, ele era super profissional, foi aos 12 anos para servir no exército, e eu me lembro assim do clima de 64, muito difícil, foi muito emblemático, assim, uma situação em que ele dá à minha mãe um revólver, né, para a mãe se defender à medida que ele estava no quartel tal, e nós dormíamos na cama com a mãe e tal. Bem, eu estudei num colégio de padres, no científico. O meu ginásio primário foi com uma professora, era a professora Catarina, que era uma escola que ficava ao lado da minha casa. Aliás, até interessante, eu não sei como é que isso rolava, porque ali estudava, ela dava aula para todas as séries, era tudo misturado, né? E ali eu me preparei para a admissão. Depois da admissão no primeiro ginasial, eu entrei num colégio salesiano. Bem, esse colégio salesiano era extremamente careta, eu não lembro de nenhum padre, clérigo que fosse, vamos dizer assim, de esquerda tal. A essa época eu me encantei por São Bento, né? Eu fiz inclusive um poema sobre São Bento, que eu apresentei para o meu professor de português, que era o professor Frederico Petrucci, que era comunista, do Partido Comunista, né? E para minha desilusão, ele me disse que era um plágio que eu tinha feito, né? Eu fiquei muito, muito aborrecido, chateado com isso, né? Mas foi minha primeira poesia pública, né? E a partir daí, com 16 anos, assim, a gente vivia de soldo, meu pai se reformou logo em 64, né? Após o golpe, saiu do exército, nunca mais botou uma camisa verde, um tom verde, uma coisa impressionante, né? E ele se tornou professor da Faculdade de Economia. Nós fomos para Porto Alegre, ele era um grande matemático, né? Muito estudioso, e fomos para Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre em 1968, né?
Para mim, política era ver o Paulo Brossard passar pela rua levando o chapéu do Raul Pila com aquele monte de gente, né, do PL, do Partido Libertador, algumas coisas, né, do PTB, e aquele Che Guevara que me apareceu de forma gritante ali, muito exponencial por tudo que é lugar, tal, fotos do Che nas passeatas, tal. No Uruguai, quando eu tinha 14 anos, nós fizemos uma excursão ao Uruguai. Foi uma excursão quando nós nos formamos no quarto ginasial. E no Uruguai, em Melo, eu vi nas paredes algumas pinturas do Che Guevara, do Fidel Castro e uns vivas à Revolução Cubana, né? Ali naquele momento aquilo não me fazia muito sentido, mas eram muito bonitos, muito lindos, e em 68 eu fui me dar conta daquilo. Por uma dessas questões, nós chegamos em Porto Alegre em 68, no final do ano eu ia fazer o vestibular, eu fui estudar num colégio que ficava ao lado do Palácio Piratini, se chama Colégio Pio XII. Na minha classe tinham 2 caras de Cachoeira do Sul, que logo nós ficamos muito amigos pelo fato de sermos mais ou menos da mesma região, que era o Biratã de Souza e o Calino Pacheco Filho. Os dois estavam já se preparando, já conversando. Para eles era claro de que a opção era a luta armada, havia aquela repressão violenta, e de fato os dois foram para a VPR, né? E eu fiz o vestibular, passei para a engenharia, e logo ali na engenharia, aos 20 anos, em 71, logo comecei a militar, fiz o CPUR, porque eu queria aprender sobre armas. Meu pai era militar, eu sabia mais ou menos como é que funcionava o exército, inclusive eu fui voluntário, porque como havia excesso de contingente, perguntou: quem é que quer servir? Eu disse: eu, para surpresa dos meus colegas, que porra, Lindo, quer servir? Aí eu, claro, quero, E realmente foi interessante, foi importante, apesar de eu ter sido rebaixado, depois para 3º sargento, com a presença da PE na minha casa, para um aborrecimento tremendo por meu pai, uma das coisas que eu carrego, de ter causado assim dor, para os meus pais, por causa da minha militância, meus pais e meus irmãos, e até meus familiares. Mas eu entrei, foi expulso o presidente da engenharia, foram 4 presidentes, 3 presidentes de diretórios e um presidente do DCE, que era o Luiz Oscar Matzenbach, que era um grande jornalista, aposentado hoje, depois foi diretor da UNE. Eu fui presidente do centro acadêmico, aí num movimento que eu estava conduzindo, eu fui presidente do DCE também, e eu estava porque as pessoas faziam vestibular e ficavam de excedente, passavam, eram aprovadas no vestibular, não conseguiam entrar. Ao mesmo tempo, dentro do curso de engenharia, a pessoa ia passando nas matérias e faltava disciplina, Então a pessoa não evoluía no curso e muitos estudantes bastante pobres, eu era um cara de classe média, um pequeno burguês, mas tinha colegas bastante pobres assim, e o pessoal não conseguia evoluir no curso, e ficar mais um ano era praticamente impossível, porque você teria que trabalhar e tal, essas coisas. E eu fiz esse movimento inesquecível, porque foi um sábado, fevereiro, eu fiz uma reunião com a direção do movimento dos excedentes, dos vestibulandos, e tinha tido também uma reunião da engenharia, e nessa reunião dos vestibulandos a gente descobriu infiltração policial, E nós pegamos um menino ali que era agente, porque a gente descobriu que ele era agente, desconfiou, pegamos ele, revistamos e encontramos uma carteira do Diretório Central, da Direção Central de Informações, DCI, que era um órgão da repressão
à época, comandado pelo Major Attila Hofschreiber, sei lá, um baita de um torturador no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei em casa, 5 horas da tarde, logo a polícia bateu. Meu pai era coronel, reformado e tal, mas ele tentou barrar a entrada dos caras, os caras estavam tudo com metralhadora e tal, e eu era presidente do centro acadêmico e do DCE, né? E fui levado, fui interrogado pelo Pedro Selling, né? E foi um momento assim, né? Eu não fui torturado como as outras pessoas que foram presas comigo, acho que pelo fato de eu ter um cargo de direção no movimento estudantil importante, eu fui preservado, sei lá, né? E havia uma certa confusão em relação a mim e a que grupo eu pertencia. Na realidade, eu era um militante do PCdoB, né? E a polícia, isso depois eu fui perceber isso, até há pouco tempo o Jair Kirsch me enviou um material, né? E eles diziam que eu era da AP, né? E estava havendo o pessoal do PCdoB indo para a AP. Bom, aí foi a primeira prisão, né? Aí, prosseguindo o movimento, organizamos um encontro onde a gente queria fazer uma reunião da Uni clandestina em Porto Alegre. Então nós trouxemos estudantes de engenharia de todo o Brasil, né, para Porto Alegre. Foram 400 e poucos estudantes de todo o Brasil e fizemos esse encontro. A abertura foi no Teatro São Pedro. A gente tinha toda uma fachada, né, de legalidade, eram palestras interessantes sobre tecnologia e tal, e a gente acabou fazendo esse pessoal da Uni, diretores da Uni foram para lá. Eu não tive contato nesse momento, e isso depois foi um problema quando eu fui escrever as minhas memórias, a minha história de vida, vamos dizer, militante, num livro que se chama Não Esquecemos a Ditadura. E quando eu fui escrever sobre o fato de eu estar ali, a Uni estar apoiando aquele evento, eu disse, porra, não tinha como, porque ninguém da minha diretoria, nem ninguém sabia, né, que eu tinha estado em Porto Alegre, em São Paulo, com o Onestino Guimarães, né, que era o presidente da Uni. Eu tinha estado com Pedro Calmon, que tinha sido presidente do DCE da Livre, que era o diretor da Uni por São Paulo, com Luiz Oscar Matzenbacher no Rio de Janeiro, que era outro gaúcho, que era diretor da Uni pelo Rio, porque a Uni fazia, não botava, o sujeito não era diretor no lugar onde ele era conhecido, né? Bom, aquela direção da Uni do Gildo de Freitas, da Helenira, né, que tinham 11 e 8 foram assassinados, né? Então, pela ditadura. Então, foi um momento assim, depois que a repressão ficou muito em cima de mim. Depois, há muito pouco tempo agora, eu fui mais ou menos descobrir por que a polícia veio de novo em cima de mim, né? E aí já veio numa circunstância bastante complicada, porque eles ocuparam a minha casa, né? Então eu não podia, claro, eu não iria voltar para casa, eu não voltava para casa, e eu disse, eu tenho que ir embora, né? Eu tinha que sair do Brasil. Então, mas coincidiu que as saídas na fronteira, já várias pessoas estavam saindo do Brasil, e um esquema que a gente tinha de sair, né, na fronteira, o melhor esquema era do Partidão, mas não tinha, eu tive que sair com a ajuda da família, né? Então, um querido tio meu me leva até o Uruguaiana, eu vou para São Gabriel, de São Gabriel, né, ele me leva até a Uruguaiana e ele fica eu digo, tio, tu me cuida para ver se eu atravesso a ponte, né? E ele ficou lá na tua terra, né? E eu atravessei a ponte. Bom, foi a última vez, né? Foi muito interessante porque o meu pai, né, ele consegue no meio do caminho que eu estou indo, ele consegue falar comigo e ele me diz, não, meu filho, não é você, eles querem saber quem é o pessoal de Santa Catarina, os teus amigos de Santa Catarina. Eu digo, pô, pai, é por isso mesmo que eu não posso, eu tenho que ir embora, né? Porque
durante os anos 70, 71, até 69, eu vinha muito a Santa Catarina. Aliás, aqui na frente tem uma casa grande, que era a casa do João Socas, que era da engenharia, um companheiro militante da época, né? E eu vinha muito aqui, e aí eu fui para a Argentina, né? E foi para a Argentina assim, com a mão na frente e outra atrás? Uma mão à frente e outra atrás. Foi muito terrível, porque tinha dado golpe no Chile, porque a minha intenção era ir para o Chile, né? Mas tinha dado golpe no Chile e eu não podia. Então eu fiquei ali na fronteira, aí eu digo, eu vou para Buenos Aires, né? E aí eu peguei um trem, fui para Buenos Aires, cheguei em Buenos Aires, eu tinha mais ou menos um dinheiro para 2 semanas, assim, algo assim, né? Só que eu lembrei de um livro que um argentino tinha me falado, né, a respeito desse livro, que era a História da Nação Latino-Americana, que eram 2 tomos, do Jorge Abelardo Ramos. E na rua tinha tido a eleição, né, na qual tinha sido eleito Câmpora, né, e claro, e logo depois o Perón, né, e eu vi um cartaz, né, com Jorge Abelardo Ramos, que era o autor da História da Nação Latino-Americana, 1 milhão de votos pela esquerda, para o Perón. Aí eu, caramba, eu tenho que falar com esse cara. Eu não conhecia nenhuma pessoa em Buenos Aires. Eu fui, comprei os 2 tomos, né, li os 2 tomos e fui procurá-lo no partido, que era a Frente de Esquerda Popular. Cheguei lá e disse, ó, na quinta-feira vai ter uma reunião aqui, tal, vai estar todo o Comitê Central. Eu fui, né? Cheguei lá, estava nessa reunião, além do Ramos, toda a direção, Jorge Enéas Pilimbergo, Luiz Rodrigues, Cabral, pessoas, né? E estava a Helene Pablo, que é a mulher do Michel Pablo, que era o secretário-geral da 4ª Internacional, né, trotskista, né? E de imediato me perguntaram assim, para onde que você quer ir? Porque a Helene Pablo fazia parte, estava recebendo o pessoal do Chile, não só do Chile, porque tinha golpe na Bolívia, golpe no Chile, golpe no Peru, tinha golpe por tudo que é lado, né? Então, e Buenos Aires era o centro, era um lugar onde estava tudo legal, era de acolhimento, né, desses companheiros de esquerda, né? E eu disse, não, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui e militar. Quando eu falei isso, o Ramos, como? Ô pessoal, vocês viram o que o jovem aqui está falando? Que quer ficar aqui militando? E eles eram um grupo latino-americanista, né? Uma organização latino-americanista, né? Que por trás tinha o Partido Socialista da Esquerda Nacional, que era clandestino. Então, eu fiquei na Argentina, militei, e foi um momento muito importante na minha vida, porque eu praticamente fui adotado pelo Jorge Abelardo Ramos, que passou a ter uma preocupação com a minha situação lá, me levou nas viagens, eu viajei muito na Argentina com ele, Helene Pablo e Henrique Sepúlveda. Henrique Sepúlveda era um médico chileno, que era o médico do Salvador Allende. Então eu disse, ali eu fiz a minha graduação em La Boca, na Junta Popular de La Boca e San Telmo, militando, vendendo jornal, conversando, reuniões, era uma atividade muito intensa. Fiz a minha pós-graduação, né, nessas viagens de carro, escutando eles conversarem, eles falavam coisas impressionantes, né? Em Buenos Aires estava o Comitê Central do PCdoB, mas eu não queria mais, embora me chegasse o material do Jornal do Araguaia, né, para fazer alguma tradução, alguma coisa. Lá estava o meu querido companheiro, que era companheiro da engenharia, o cara que me trouxe para o PCdoB, que era o Raul Carrion, que nós estivemos juntos na Argentina. O Raul tinha vindo do Chile, né? Mas quando eu vi a América Latina, quando eu vi a possibilidade de a gente construir uma teoria que não fosse a do Mao Tse-tung, que não fosse a do Enver Hoxha, que não fosse a do Stalin,
e que a gente pudesse construir, né? E por isso talvez me confundisse muito com o pessoal da AP, né? Achavam que eu era da AP, da Ação Popular, porque a Ação Popular, por exemplo, era Caio Prado Júnior, era uma visão mais nacional, uma preocupação mais nacional, né? Embora depois houve a adesão de parte da AP com o PCdoB. Mas isso aí muda a minha vida, transforma, né? Porque aí eu vejo, porra, o Brizola, caramba, o João Goulart, né? O Abreu e Lima, pô, o Bolívar, as fronteiras, o Uruguai ali do meu lado, que absurdo, né? Então, isso foi uma coisa fantástica. Bom, aí o que acontece? Quando eu estou retornando da Argentina em 75, onde eu tinha comprado muitos livros, eu tinha documentos, eu tinha, por exemplo, tinha havido uma reforma no estatuto do PCdoB, e o Carrion disse, você leva lá para Porto Alegre e tal, papai, papel bíblia, dobradinho, e várias coisas, cartas que eu escrevi não mandava, cartas que eu escrevia para meus amigos, e depois ficava com medo de mandar e comprometê-los, mas estavam lá no meio dos meus papéis, na hora de vir, não sei o que aconteceu, que eu tive um descuido, eu juntei 2 malas, ficamos bebendo até às 11 horas em La Boca, fui até o Aliscafo, atravessei, quando cheguei no outro lado, a polícia, pá, me pegou, né? Então, aí foi um momento muito difícil, eu fiquei 17 dias em vários locais de tortura no Uruguai. De Colônia me levaram para Montevidéu, de Montevidéu me tentaram entregar num exército, num quartel do exército em Livramento, me levaram de volta para Montevidéu, porque o exército lá não me aceitou, né? E eu a todo momento esperando ser morto, né? Porque, né, os próprios uruguaios me diziam, olha, um cara que me conduziu para Rivera, um general, que ele disse assim, pô, tu deve ser um cara muito importante, porque esse cara é o comandante em chefe do serviço de inteligência do Uruguai. Eu digo, caralho, né? Aí ele tinha feito o curso com o Damitrione, né? Ele em Minas Gerais, né? Ele falava português e tal, bueno, e aí foi uma situação bastante complicada, mas houve uma grande movimentação no Rio Grande do Sul, né? E não só no Rio Grande do Sul, o pessoal fez, né? E foram atrás de mim, porque eles não sabiam se eu estava no Uruguai, se eu estava na Argentina, se eu estava no Brasil e tal. Houve uma grande mobilização e o fato é que eles me devolvem, né, para o Brasil. Eu sou recebido no aeroporto em Porto Alegre pela Polícia Federal, pelo DOPS, né, que o delegado era o delegado Edgar Fuchs, que era o cara que depois conduziu aquela questão da Lilian e o Universindo Dias, né, que era um cara com profundas ligações com o Uruguai. Eu o denunciei, né. Celso Martins, o querido Celso Martins, fez uma matéria para o Movimento de 3 páginas, para o jornal Movimento à época. Eu denunciei ele, não só ali, no Jornal do Brasil, no Estadão, na Folha de São Paulo, em tudo que é lugar, menos no Jornal Estado, onde eu trabalhava. No outro dia, eu passei uma noite escrevendo, quando foi publicada uma matéria no Movimento sobre o lugar onde possivelmente estariam a Lilian e o Universindo Dias. Eu olhei, apesar de eu nunca ter visto, só vendado o tempo inteiro e atado, eu sabia, eu sempre dizia, se algum dia eu ver o lugar onde, né, pelo menos esse lugar, né, outros eram quartéis, né, aí eu disse, eu tive nesse lugar, né, eu tinha absoluta certeza, e era o lugar, né. No jornalismo, quando eu tinha 12 anos, eu e um amiguinho meu, na quadra, na rua Barão do Triunfo, nós fizemos um jornal. O jornal se chamava Repórter. Eu era o repórter e ele era o diretor, né? Pelo fato de que ele, na máquina de escrever do pai dele, a gente fazia com
ele fazia era uma folha de ofício dobrada ao meio, com carbono. Ele batia várias vezes o jornal, eu creio que devia dar uns 10 exemplares, e a gente distribuía na quadra, era assuntos da quadra. Então essa minha primeira ligação com o jornalismo. Bom, em Buenos Aires, né, eu tive, não uma atividade como jornalista, mas como eu trabalhei em editora, trabalhei como operário na gráfica, não como editor, como dandy, não. Né, limpando o chão, recolhendo, fazendo prova, acompanhando a máquina, essas coisas. Né? Mas, por exemplo, num determinado momento, Jorge Raventos e Júlio Fernandes Bairábar, dois jornalistas muito qualificados de Buenos Aires, me dizem: Rolim, nós vamos entrevistar, Rolim não, era Juan, nós vamos entrevistar o Muniz Bandeira, Luiz Alberto Muniz Bandeira. Você podia vir com a gente, porque você conhece mais o Brasil e tal, então nós participei de uma entrevista com o Muniz Bandeira na Biblioteca Nacional do Centro Cultural São Martim, na biblioteca. Então participei lá dessa matéria. Quando eu cheguei em Porto Alegre de volta, que me libertam lá do DOPS, da Polícia Federal e tal, né, que eu estava livre, e o Pedro Selig passa na Rua André da Rocha, a minha família morava na Duque de Caxias. Abri a boca sobre o que aconteceu, eu vou te pegar. E o cara, o Edgar Fux, me ameaçava também, dizia: eu vou te entregar para o Pedro Selig e tal. Depois ficou comprovado que eles tinham profundas ligações com a polícia uruguaia, era a Operação Condor. Bem, o que eu fiz? Eu digo: puta merda, onde é que eu vou trabalhar? O primeiro lugar que eu fui trabalhar foi com o Jairo de Andrade no Teatro de Arena. Né? Eu fiz vários trabalhos ali, não só com o Jairo, com produção de teatro, fiz iluminação, né? Trabalhei com música e tal. E eu disse: porra, mas aí eu fui na 0 hora, isso era o final de 75, eu fui na 0 hora, falar com o Luiz Oscar Matzenbacher, que era meu companheiro, que eu levava dinheiro quando ele estava na clandestinidade no Rio de Janeiro, eu levava dinheiro para ele, encontrava ele, né, tinha sido presidente do DCE, tinha sido do meu partido, do PCdoB, né, nós tínhamos uma camaradagem muito grande. Fui e falei para ele: Luiz, eu preciso trabalhar, porque num primeiro momento eu pedi para o Pedro Simon na Assembleia, mas não deu, não dá. E aí o Luiz Oscar: eu vou falar com o Paulo Avellini, né, com o João Avellini, né, que era um cara do Partidão, na 0 hora, apesar do editor era o Carlos Felberg, que era da minha terra, de Bagé, e que tinha sido o assessor do Médici, né, de imprensa. E o Schirmer era o pai do Gerson Schirmer, o seu Lauro Schirmer era o diretor do jornal. E o Luiz falou com o João e me disse: olha, Rolim, tudo bem, só que eu não posso te botar na redação, não dá. Já tinha a questão do sindicato, eu não era formado em jornalismo, eu não tinha trabalhado em nenhum outro jornal. Eu disse: não importa, eu quero trabalhar. Ele disse: não. Então eu fui para baixo, que era a composição do jornal. Né? Tinha o pessoal da revisão, o pessoal da composição, um monte de comunista. Né? Aí fiquei trabalhando ali até vir, né, definitivamente para Santa Catarina. E aqui em 76, com a ajuda do meu querido companheiro da AP, Valmir Martins, né? O Valmir Martins me levou no Jornal Estado, que era ali em cima na Conselheiro Mafra, a sede do jornal, e fomos falar com o Osmar Schlindwein, depois ficou meu grande amigo, né? Olha, tal, o Rolim, tal, papapá, emprego, tal, papapá. Não deu, naquele momento não deu. Eu fui dar aula em cursinho pré-vestibular e entrei para a História, na URGS, e fiquei dando aula de matemática no cursinho pré-vestibular, até que em 78 eu fui chamado no Jornal Estado, né? Quando eu já achava que, né, não ia
ter mais nada que o jornalismo tinha escapado entre os dedos. E eu fui trabalhar no Jornal Estado, como repórter, né? E aí o Jornal Estado já estava lá na SC 401. Eu sou, talvez, da minha geração ali, o único que não concluí, né? Todos os meus amigos se formaram em engenharia, companheiros e tal, eu não. Eu já estava com a cabeça em outro lugar. A minha vida tinha adquirido um ritmo, uma intensidade que eu não podia mais ser um engenheiro, não dava. Né? Embora tenha companheiros, o Renato Dagnino, que é um grande cientista social, engenheiro, foi o cara que foi expulso da universidade, eu sucedi o Renato Dagnino, é um grande cara da economia solidária, né? No Jornal Estado, logo, claro, eu sou um cara de esquerda, né? Eu era mais ou menos conhecido, manjado, eu nunca escondi isso, né? Muito pelo contrário. Então, o Sardá, que era o chefe de redação, eu comecei primeiro na Geral e logo fui para o Esportes, saiu o Lanzetta, e eu fui para o Esportes, fui cobrir o Avaí com o Mário Medalha, meu querido amigo até hoje, né? Só que, estava ali no Esporte, fazia umas matérias legais, tal, o Sardá. Eu comecei a conversar com o Sardá, nós saímos de manhã para tomar cachaçinha nas vendas. E começamos a conversar, e o Sardá, quem sabe a gente faz umas reportagens especiais. E eu topo, porque o que acontece? Fazer jornalismo naquele tempo significava tirar do gravador as entrevistas que se fazia. Aquilo era um saco, né? Tinha que ter saco para aquilo. E aí estamos naquela que eu descubro que o Álvaro Ventura, do Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido, inclusive, secretário-geral do PCB na década de 40, quando o Prestes foi para a cadeia, né? Um estivador, mané, estava na armação. Caramba, de Sardá, fomos lá, né? Fizemos uma entrevista que saiu em duas edições dominicais do Jornal Estado, de 3 ou 4 páginas, que foram tão importantes, né, que o Celso Martins, quando escreveu Os Comunas, a história do Partidão, na primeira página ele faz um agradecimento a mim, né, por ter feito aquela, eu e o Sardá, né, naturalmente, mas eu tirei, tal, até eu fiquei com um copião, o Jornal Estado publicou, a gente limpou, tal, eu dei o copião de presente para o Celso, e há pouco tempo agora a Bernadette Awed, para escrever o Jornal do Partidão, conseguiu, com o Celso, que tinha falecido, com a família do Celso, esse copião. O Álvaro Ventura, quando era um sujeito pequeno, retaco, o dedo dele tinha 5 centímetros de largura, ele era estivador. Ele foi deputado, né? E aí, na sequência, fizemos uma matéria com Temperane Pereira. O Temperane Pereira era um deputado gaúcho que tinha sido presidente da Frente Parlamentar Nacionalista, e da Frente de Mobilização Popular, que foi o maior enfrentamento com os golpistas, um pouco antes do golpe de março de 64. Né? Foi o maior enfrentamento. É quando o Jango faz aquele famoso discurso de 13 de março na Central do Brasil e dá um pé na bunda do PSD, que estava apoiando ele, e diz, agora eu vou governar com a Frente de Mobilização Popular, que era a CGT, os sindicatos, as ligas camponesas, o Brizola, que era a principal liderança da Frente de Mobilização Popular, e, naturalmente, o Temperane Pereira era um desses caras, e o cara estava aqui no Ribeirão da ilha, quietinho. Nós vamos lá e fazemos também a mesma coisa, umas putas matérias, né? Então, o que acontece foi isso. Nesse período em que eu tive aí, depois, ali a partir, como eu não consigo fazer só uma coisa, eu tenho que fazer com muita coisa e com muita intensidade. Eu fui trabalhar na Rádio Guarujá, eu fui trabalhar na TV Cultura, no tempo que a TV Cultura era cinema. Eu várias vezes substituí
os correspondentes, né, do Estadão, que era a Elaine Borges, do Sturz, que era do Jornal do Brasil, depois o Raul Sartori, a Folha de São Paulo, era o Vani Bosley, e bueno, então eu fui me metendo, escrevi no Bom Dia Santa Catarina, no Jornal da Semana, e aí acontece aquilo, né? Ou você, eu vi assim que eu não ia ser o grande jornalista para ir para uma redação, para trabalhar numa opinião, num movimento, num troço legal. Eu digo, pô, para fazer feijão com arroz, né, eu acabei no lugar que todo jornalista aqui, quase todo, acaba que é numa assessoria de imprensa. O Jaison Barreto faz uma aliança com o Esperidião Amin, aquela famosa aliança da ST, e um grupo do Jaison, que o Jaison estava no PDT, né? Eu era filiado ao PDT, eu me filiei ao PDT, né, desde o começo, desde Portugal, quando o Brizola relança o partido, e eu vou até o Sérgio Juliano, né, que era o secretário do Trabalho, que tinha sido escolhido no projeto da aliança, né? Porque um grupo do PDT e de prestistas vão, eu vou e vou trabalhar, digo para o Sérgio Juliano, que era meu camarada de muito tempo, comunista, disse, olha, tia, eu preciso trabalhar, eu quero estar nesse projeto, estou no PDT e eu posso te ajudar, eu vou, E o Sérgio, não, tá, desde agora, eu não estava nem nomeado, vamos tocar o pau aqui. Trabalhei ali, né, e depois eu fui para Fucate, né, onde estava o Sardá, né, e dali o Pedro Ivo se elegeu governador, no palácio estava o Grangeiro, que era um grande amigo meu, né, e o Tancredo, não, o Tancredo foi depois. E eu fui para o palácio. Bom, nessa aí de assessoria de imprensa foram 11 anos. Então eu trabalhei muito tempo chapa branca, sem me corromper, né, até o dia em que eu disse, agora eu vou botar a minha editora, né. Quando eu vou falando assim, eu vou pensando que eu trabalhei bem mais como jornalista do que eu imagino, assim, porque a gente, para mim, né, eu trabalhei, mesmo quando eu não estava na assessoria, que teve um período, eu tive uma empresa de produções artísticas aqui, que foi muito importante, chamava Maricota Produções Artísticas, e eu cuidava da parte de imprensa, né, sempre trabalhando, né, com a parte de imprensa. O alternativo surge e quando eu saí do Jornal Estado, por livre e espontânea vontade, eu já não aguentava mais aquilo ali, e depois foram saindo. Saiu o Jurandir Pires Camargo, saiu o Sérgio Rubim, saiu o Eloy Galotti, saiu o Ney Vidal, eu tinha sido o primeiro a chegar e foi o primeiro a sair. E depois veio todo o nosso grupo, porque nós éramos colegas no cursinho pré-vestibular, vamos ser jornalistas, tudo. Porque isso, inclusive, se explica pelo seguinte, não havia ainda a faculdade de jornalismo. Todos nós líamos, éramos, de certa forma, sem qualquer pretensão, cultos. Tínhamos certa cultura geral, certo conhecimento, sabíamos lidar com as coisas. Então, a gente podia ser jornalista, né? Sabia escrever, sabia, né, lidar com a informação, né? Então foi. E nós montamos esse jornal, aí sim, é um grande momento, porque assim, o governador era o Jorge Bornaus, então assim, nós vamos enlouquecer esse cara. E nós fizemos uma espécie de um jornal que era uma espécie, vi até alguém falando, era o Pasquim, era uma mistura de Pasquim com... Mas claro que não podia ser o Pasquim, porque nós estávamos distantes de ser Paulo Francis e essas coisas, e Milor Fernandes, Luiz Carlos Maciel, né, nada a ver, nós éramos, né, a província. Mas a gente deu um pau bonito nesses caras. Nós vendíamos 3.000 exemplares na rua, no calçadão, berrando, né? Bom, foi um período que a gente incomodou muito eles, incomodou tanto que nós fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né?
Os proprietários do jornal era eu, o Jura e o Jurandir Pires Camargo e o Sérgio Rubim, e nós fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional e fomos julgados em Curitiba, né? E na nossa defesa atuaram 6 advogados e o Tribunal Militar se declarou incompetente por se tratar de uma questão jornalística. Você está falando do Afinal. Do Afinal, jornal Afinal, Falo como se todo mundo soubesse, né? Então, teve essa passagem, né, que foi muito importante. E assim, por exemplo, nós escancaramos uma capa, quem fazia as capas era o Kiko, um arquiteto da banda Paz e Amor nas Estrelas, uma figura sensacional, um sujeito de 1001 utilidades, um verdadeiro bombril. A capa era Bacanal, né? Veio a Florianópolis Gil Macieira, que era o presidente da Caixa Econômica Federal, né? E que era um dos caras que era indicado que tinha dinheiro na Suíça, né? Que aliás foi uma das coisas que nos levou a sofrer a Lei de Segurança Nacional, né? E a gente publicou uma matéria de uma festa que eles fizeram, né, aqui no interior da ilha, né? E tal. E o mais incrível era porque começou a chegar nas nossas mãos as listas de pessoas que recebiam e não trabalhavam, né? Com as pessoas mais ilustres da cidade, reitor, diretor, deputado, gente de muito rica, né? Gente, e que tinha os cargos, eram listas, eram páginas e páginas, tipo lista de vestibular, só que era de quem recebia e não trabalhava. O jornal fez várias vezes isso. Num determinado momento, a gente fez uma matéria, a gente descobriu um cara que ele disse que era irmão daquela família que é dona da Tigre, Schmidt. A família que era dona da Tigre, em Joinville. E nós, como cara, disse, eu sou irmão deles, eu sou da família, eu sou irmão. Caramba, publicamos, imagina um rolo, né, federal. Outra coisa, nós fizemos a época que até hoje, seu Oswaldo, que é o pai, matéria com Rui Pfitzenreuter, sobre o Rui Pfitzenreuter, que é o jornalista assassinado de Orleans, ele é de Orleans, e que foi morto pela ditadura, foi assassinado. E assim várias matérias, né, muitas matérias de denúncias, né? O prefeito era o Cordeiro, a gente dava pau nele direto, e fazia concurso, o ratão do mês, o cara mais corrupto. Então era o tempo inteiro bombardeando, com muita dificuldade, porque a gente se bancava, por incrível que possa parecer, nós sobrevivemos durante aqueles 2 anos ali do jornal, das vendas do jornal, da publicidade do jornal, né? São pessoas que eu tenho o maior respeito, por exemplo, eu sempre falo, o Edson Andrino anunciou todos os números do jornal O Posto da Lagoa. O Manuel Dias, o querido Maneca, anunciou todos os jornais com as moradas do sol que ele tinha, que era um loteamento lá pro sul do estado. E assim vários classificados, várias pessoas que estavam sempre presentes. Quando a gente foi ser julgado em Curitiba, né, pelo jornalismo, pela prática do jornalismo, a gente não tinha nem dinheiro para ir para Curitiba para ser julgado. O Edson Andrino nos emprestou o Galaxy dele, nós fomos de Galaxy para Curitiba. O Edson Andrino, além de botar gasolina no jornal, ainda nos deu dinheiro. Ó, pá, vamos lá, né? O processo, nós somos julgados, juiz militar, nossos advogados foram Nelson Vedequim, Edibal Piveta, José Carlos Dias, René Dotti e o Acácio Bernardes. E fomos, né, o tribunal se declarou incompetente para julgar, porque disse, não, isso aí é um problema de jornalista, isso aí não é um problema da justiça militar. Nós não tínhamos dado tiro, não tínhamos assaltado o banco, não tínhamos, né, feito nada disso. Já era um momento, né, nós estávamos já se aproximando daquela coisa da liberdade,
a lenta e gradual, como é a distensão lenta e gradual do Geisel, tal, aquela coisa, né? Aí eu fui assessor de imprensa, eu era selitista no governo do estado, porque eu pertencia a uma fundação, a Fundação Catarinense do Trabalho. E quando teve a Constituinte, eu me tornei funcionário estável, não porque eu quisesse, porque eu sempre caguei para a estabilidade em trabalho. Essas porra para mim não representam nada, absolutamente nada, até hoje, né? E por isso, durante algum tempo, eu estive muito próximo dos anarquistas, do anarquismo, né? Porque essa sociedade é muito perversa, o nosso capitalismo é muito perverso, ele é muito filha da mãe, não é você ser trabalhador na Suécia, ser trabalhador nos Estados Unidos, ser trabalhador, não, aqui a exploração é grande, a superexploração do trabalho é violentíssima, né? Mas o que acontece? Aí eu virei estável, né? Eu estava estável, eu era estável para o resto da vida no meu trabalho. E aí veio uma sucessão de governadores, veio Pedro Ivo, morreu Pedro Ivo, veio Cacildo Maldani, e eu estou lá. E aí cada vez que troca o governador, cada vez que troca o secretário de comunicação, trocava todos os CC, os cargos em comissão, e eu sempre ficava, né? Porque eu era funcionário, o único, né? Aí veio Wilson Klein Bing, depois veio Antônio Conde Reis, aí veio Paulo Afonso, veio o Espiridião, já nem me lembro, o Espiridião foi quando eu saí para a editora. Bem, veio toda uma sucessão de governadores e eu ali, em 94, né, eu criei a editora, né, eu disse, eu vou sair, né, porque a editora era também um sonho, né, a editora era algo que eu queria, que eu achava que eu ia poder ter mais consequência, né. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo era publicar a História da Nação Latino-Americana, do Ramos. Eu tinha estado com o Ramos em Posadas, em Misiones. O Ramos pode publicar o livro e tal, mas ele morreu em outubro e eu abri a editora em novembro de 94. E aí fiquei muito tempo, até que consegui com o filho dele publicar. Mas aí eu achava que com os livros eu ia ter mais consequência, né? Mas no fim, quer dizer, eu fui jornalista, eu trabalhei como jornalista de 78 a 94. Realmente foi muito tempo, né? Eu sou muito agradecido, eu adoro o jornalismo, tanto que, né, uma das vertentes mais importantes que eu tenho dentro da editora é do jornalismo. As séries são interessantes porque elas te permitem, elas te definem uma série de questões, uma série de coisas ficam resolvidas. Eu vou te dizer uma coisa. Eu publico jornalismo, eu faço questão de publicar, eu entro em contato com jornalistas, eu quero publicar, eu vou atrás quando eu quero publicar um livro. Nós temos livros de jornalistas muito bem sucedidos, né? Mas eu acho o jornalismo, assim como a sociedade brasileira, foi totalmente dominado e permeado pelo colonialismo cultural. Existem certos livros de jornalismo, quando eu vou publicar, eles têm tanto estrangeirismo, que se eu fosse italizar, o livro ficaria todo unitário. Porque spoiler, steaming, não sei o quê, vamos a merda, podcast. Que idiotice é essa? Porque o primeiro livro que eu publiquei na editora se chamava A Revolução Cultural do Mercosul, meu ISBN número 1, porque era um livro que dizia ojo, porque o autor era argentino, olho aberto, olho vivo, porque agora eles não vão vir com arma, como fizeram em 64, eles não vão vir, nem aqui, nem na Argentina, nem no Chile, eles vão vir com dominação cultural, a indústria cultural, e foi o que foi feito. E nós, amargamente, nós estamos submetidos a essa
dominação cultural. E o jornalismo foi extremamente afetado, né? Não só no jornalismo, a gente vê na música o que aconteceu. Nosso caipira está com bota de cowboy americano, chapéu contra, cinto não sei o quê, né? O samba sumiu, né? Com todo respeito, rap, não sei o quê, tal, ocuparam de uma forma brutal, avassaladora, está todo mundo cheio de ouro, de corrente, boné virado para trás. O que é isso? De onde saiu isso? De onde saiu isso? Ah, não é a moda, eu sei. Para, tchê, sabe? Então, há uma falta de consciência, há uma falta de compreensão. Porra, hoje eu assisti, me permite, eu vou me alongar, hoje, vendo o noticiário, vi o cara falando, nós vamos, por causa do problema lá do Rio, né? Porque agora a escola, acho que foi na Globo News, a escola, nós temos que ir na escola botar as crianças para ficarem estudando o dia inteiro, não sei o quê. Pô, o Brizola e o Darcy Ribeiro gastaram a língua dizendo isso. Tem que botar as crianças na escola, tem que fazer o socialismo moreno. Esse país tem que avançar, não pode ficar não pode ficar dominado pelo imperialismo, pelos norte-americanos. Isso é uma vergonha. Cuidado com esses evangélicos. Esses caras são bandidos, eles só querem rádio e dinheiro. É isso. Isso foi dito, repetido 300 mil vezes. E hoje nós somos pior do que estávamos lá e quando derrubamos a ditadura. Derrubamos a ditadura, não tem um milico preso. Todos que militaram, eu fui para a justiça militar, todos os caras, a Dilma foi para a justiça militar, ser julgado, todos foram levados, né? Depois de serem espancados, torturados, judiados, mortos, todos foram para a justiça militar. Veio a anistia, não, nós todos fomos para o tribunal militar e os milicos não vão. Não foi nenhum. Anistia, estão aí. Então, esse é o problema. Então, aí acontece o seguinte, eu sou materialista, não tenho crença nenhuma, detesto carola, não existe isso. O que existe é a terra, é a materialidade. O que pode ser feito nessa terra é por nós. É fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação. O resto é tudo lorota. Namastê. Namastê é o cacete. Entende? Porque o padre, entende? O que era um dos problemas que eu sempre olhava para o PT e ficava, mas que merda. Era só a igreja. Como que isso vai dar certo? Não pode. Bueno, a coleção ponto final. Eu disse, eu tenho que dar, né? Eu não sou um cara, eu me ocupei, como eu disse, né? Quando eu fiz a crítica ao trabalho, ao nosso sistema capitalista, né? Eu preciso me virar, eu preciso sobreviver, né? Eu preciso de alguma forma sobreviver, né? Porque, né? É assim. Sou casado com uma companheira também, que é compositora, é cantora, tal. Também tem suas concepções a respeito do mundo. Nós nunca gostamos muito desse negócio de patrão e de tal, entende? Então, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa produtiva na minha vida, já que eu não tenho uma estabilidade de trabalho. Eu que não tenho, eu não sou professor da universidade, eu não sou funcionário do Tribunal de Contas, eu não sou pedreiro, eu não sou relojoeiro, eu não, sabe? O que eu sou? Eu tenho um monte de coisa na cabeça, né? E não tem mais nada, né? E aí, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Eu gostaria de ser o cara que está ali na frente do sindicato, o cara que está comandando a passeata, o cara que está discursando. Eu tenho a maior admiração por esses companheiros que fazem isso, mas isso eu não posso fazer. Não consigo, não posso, né? Tive 4 filhos, enfim, a minha vida, fui fazer uma editora.
Então eu digo, vou arranjar para mim, eu vou fazer um negócio. Porque quando eu dispensei meus livros, né, eu resolvi, eu fiquei só com os livros sobre a ditadura. Se eu for escrever alguma coisa, vai ser sobre isso. Né? Isso agora, no que me resta de vida, vai ser sobre isso. Então o que eu vou fazer? Um dia estava naquela lá, eu peguei um negócio da FENAGE, a FENAGE encaminhando para a Comissão Nacional da Verdade, 17 jornalistas tinham sido assassinados, né, na ditadura. Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, Vladimir Herzog, né, Mário Alves, enfim, Nestor Veras, uns caras bastante conhecidos. E eu digo, eu vou fazer um livro sobre isso. Pá! Porque eu transito muito com jornalistas, tal, né? Vou mostrar para eles, vou tentar mostrar, né, para os jovens, seja para quem for, né, que havia um outro jornalismo. Um jornalismo que era feito na clandestinidade, ou não na clandestinidade, em raros momentos desse país, em 2 momentos só, feitos pelo Partido Comunista, que tinha centenas de jornais, de livrarias, né? Ou um jornal como fez o Antônio Benetaz, o Amanhã, que foi o primeiro alternativo reconhecido pelos maiores estudiosos dentro da USP, com apoio do diretório acadêmico da filosofia da USP. O Raimundo Pereira era o editor, que depois foi editor do Movimento e tal, né? Enfim, eu vou fazer isso, né? E aí, só que quando eu comecei a fazer, quando chegou um determinado momento, eu tinha decidido fazer em outubro. E aí veio a pandemia em dezembro, né? E aí eu estava fazendo, tinha pesquisado, estava pesquisando, e eu comecei a descobrir mais um, mais outro. Mas eu ia fazer um volume, aí eu estava com quase 2.000 páginas, aí eu disse, porra, aí quando eu terminar isso aqui eu vou estar com 4.000 páginas, 5.000 páginas, é um texto bruto. Então, como é isso aqui? Acabou. Meu neto, que é comunista, meu neto, Kian, disse, vô, você tem que dividir isso. Eu digo, não, tu tá louco, como é que eu vou dividir? Vou fazer, porque àquelas alturas eu já estava com 38 jornalistas, né? Aí ele diz, como é que eu vou fazer um negócio? Pô, vô, você é editor, você faz livro. Sabe de uma coisa, vou me permitir essa loucura. E realmente eu tenho feito isso desde então, todas as madrugadas, né? Porque hoje eu falei isso, então por isso que eu estou me lembrando aqui. Ontem eu acordei às 2h50 da manhã, hoje eu acordei 2h35, normalmente eu acordo às 3h30, né? Eu trabalho todos os dias no jornalismo, nesses livros, né? E rigorosamente, né? E quando posso, no final de semana, quando a editora não tem, eu não estou com excesso de trabalho na editora também, então eu me dedico demais, tem sido muito importante, porque o fato de eu ter conseguido dar um conceito para esses livros, que são pessoas, eu pego uma pessoa, algumas muito conhecidas, né, mas outras nem tanto, absolutamente desconhecidas, trazê-las à luz, a história, dizer, pô, esse cara aqui viveu sempre na clandestinidade, com uma malinha de tipógrafo, fazendo jornal, distribuindo, vendendo, imprimindo e tal, né, ninguém conhece, e ao mesmo tempo contando a história do tempo, as coisas, trazendo curiosidades, né? Então, eu estou muito feliz, são 38 pessoas, né? E são apenas 2 mulheres, né? Um dia uma companheira me disse, pô, Rolim, bota mais mulher aí. Eu digo, não, mas não é bota mais mulher, né? É que esses jornalistas foram mortas, as mulheres, né? Um papel maravilhoso, importantíssimo, né? E sofreram demais, até mais pelo fato de ser mulher do que mais, que é a Jane Vanini e a Ieda, né? Que eram jornalistas, né? Mas então é uma história da ditadura. É uma história da ditadura, mas não é só uma história da ditadura, é a história de homens que lutaram contra a ditadura. Alguns muito discretamente, outros muito ostensivamente, como foi o Carlos Marighella e o Joaquim Câmara Ferreira, né? Me obriga a pelo menos viver mais uns 10 anos, né? Para poder fazer isso. Eu estou concluindo agora o 4º volume. Eu achava
que eu ia conseguir ter mais rapidez nisso, né? Mas acontece que, como eu disse, a gente é humano. Nós temos, ao longo da vida, a gente tem muitas perdas, a gente tem problemas, a gente tem, né? A vida não é uma coisa que vai assim, não é. Mas eu estou empenhado em fazer, né? Realmente, se eu conseguir, né, fazer isso, vai ser um grande feito, né? É uma espécie de missão. Eu me sinto muito confortável, muito alegre, muito contente com as descobertas, né? Ontem eu descobri, não sei como, o próximo, quarto volume que eu estou fazendo. O primeiro foi Alberto Aleixo, o segundo foi Alexandre Baumgarten, o único cara de direita que está, mas ele foi assassinado pelo SNI, né? Pelos grupos paramilitares do SNI, torturado, morto, assassinado. E o terceiro foi Antônio Benetazo, e o quarto agora é Carlos Alberto Soares de Freitas, é o Beto. Né? A Dilma, quando foi escolhida para ser a candidata a presidente da República, ela disse, no primeiro discurso, ela como candidata à presidência da República, ela disse: eu queria que o Beto me visse aqui. Todo mundo disse assim: que Beto? O que é isso? Que Beto? Como eu queria que o Beto me... Beto era esse cara. Foi ele que trouxe a Dilma para a luta, com 16 anos ela tinha. E eu descobri esses dias que ele estava na Ilha das Flores e que o manifesto estava Carlos Alberto Soares de Freitas. De caramba! Eu acho que para botar 2 linhas no livro, eu levei umas 10 horas. Pesquisando, procurando, para achar, porque eu também não posso. Eu estou falando de pessoas, não posso botar qualquer coisa. Eu tenho que referenciar, né? Eu não estou fazendo uma ficção. Eu me dou o direito, a Elaine leu, né, algum livro dela, eu me dou o direito de fazer uma história, uma narrativa mais solta, né, tentando trazer leveza, mas ao mesmo tempo referenciando e proporcionando aos outros, ó, o material é esse, está aqui. Né? Minha base de dados eu comecei com uns 300 livros, agora eu devo ter uns 400 mais ou menos, porque são livros, né, as edições antigas, porque me interessa, eu vou lá, o pessoal de 1930, 1940, tem muitos livros publicados, as edições eram grandes, eles são baratos, com raras exceções. Quando não encontro, eu tenho que... Né, pilhas e pilhas de documento, a dona internet permite, né, eu fui juntando, né, pilhas de teses, de artigos e tal, de tal forma que, mas todo dia eu tenho uma novidade, absolutamente só, ninguém, num primeiro momento, eu tinha tido uma experiência, porque eu não sou um pesquisador, né, não sou um historiador, né, ao pé da letra, né, o historiador que vai com um procedimento com certo rigor metodológico e tal. Eu vou no intuitivo, né, né, eu vou... Jornalista. Como jornalista, mas exatamente, matando também essa vontade, né, de escrever com liberdade e tal. E é um trabalho só, porque quando eu escrevi o livro, o primeiro livro de memórias, Não Esquecemos da Ditadura, eu escrevi um livro, né, consegui, depois de muitos anos, de escrever, porque era complicado. Eu comecei perguntando, entrando em contato com as pessoas, meus companheiros do movimento estudantil, de partido, e quando eu ia conversar, um cara dizia, não, porque eu disse, não, tu está errado. Eu já tinha pesquisado, né? Eu disse, não é isso. Não, mas como? Não, eu estava. Não, tu não estava, não era. Ah, porque... Não. Aí eu disse, pô, isso aqui está mais me atrapalhando do que me ajudando, entende? Né? Então, na realidade, mas eu não estou só. Eu estou acompanhado do Mário Magalhães, eu estou acompanhado do Jacob Gorender, eu estou acompanhado, né, do Leoncio Basbaum,
eu estou acompanhado do Rui Mauro Marini, do Teotônio dos Santos, do Eric Sachs, e eu estou acompanhado do Jorge Ferreira, do Daniel Arão, né? Então, eu estou acompanhado das pessoas que escreveram antes de mim, né? Sobre muitas coisas, e muitas coisas se perderam, e eu estou trazendo isso. Essa tem sido, né, a minha razão, né? Minha razão é a editora, né? Mas a minha razão de ser, meu individualismo, a minha pequena burguesia revolucionária, né? Meu estado pequeno burguês revolucionário, né, se expressa dessa forma, né? Já que eu não posso estar na porta da fábrica, já que eu não posso estar na frente da passeata, eu estou ali fazendo meu livro. Eu diria o seguinte, embora a gente viva sobre o império da tecnologia, né, sempre foi isso. Machado de Assis, João Antônio, lá no início do século passado reclamavam, né, nas suas crônicas diziam, olha, o desemprego, a ama de leite perdeu o trabalho porque tem o leite em pó, os burros perderam o emprego, os burros que puxavam os bondes, né, o bonde ficou elétrico, o acendedor de lampiões perdeu o emprego, porra, esse mundo está ficando uma merda, porra, as pessoas estão perdendo o emprego, tá caramba. Agora, também tem essa coisa da tecnologia, né? O que eu mais vejo é os jornalistas não terem tempo, né? Os que estão empregados, porque no momento que ele está trabalhando, ele tem que atender, os que ainda têm jornal, faz o jornal, fazem um vídeo, fazem um podcast, fazem não sei o quê, fazem isso, fazem aquilo, é de uma intensidade. Quando eu fui jornalista, exercendo como jornalista, a gente era jornalista 24 horas por dia, sabe? Quando caiu o avião ali em cima no morro, atrás da casa onde eu morava, aqui em Ratones, em Ratones, eu morava ali no Saco Grande, no Morro do Caju, né? Pô, a gente corre, não importa a hora, né? A gente era o tempo inteiro, né? Tanto que fazia até, na hora do meu descanso, fazia outra matéria. Agora as pessoas trabalham num determinado momento, mas são... Eu diria aos jornalistas, prestem atenção onde vocês moram. Prestem atenção do que é esse país. Leiam a respeito do que é, porque está difícil. Porque a rádio, quando você liga uma rádio, é só coisas extemporâneas, coisas que não te trazem para o mundo, para a terra. Você não se pertence, não há mais o pertencimento, né? Você é uma espécie de cidadão de mundo de Araque, né? Porque não é, né? De fato não é. Os interesses, basta a gente ver, né? Quando os Estados Unidos intervêm em uma coisa, intervêm para defender o seu interesse, né? Então, o que eu diria é isso, leiam, não se iludam com 140 toques, não se iludam que sabem tudo, não se iludam que são rápidos, porque olha, eu sempre achei que o livro não ia ser derrubado pelo digital, pelo e-book. Eu não acreditava. E hoje eu tô feliz porque eu me dou conta que estava absolutamente certo, né? A Suécia, há 2 meses atrás, a Suécia, que foi o primeiro país do mundo a adotar os livros digitais, acabou de... É proibido isso e agora tem que... Está aqui, ó, livro de matemática impresso, livro de sueco impresso, está tudo impresso e tal. E a gente vê que o impresso voltou a ser o mais importante, porque teve um momento que o digital bateu ali, né? E é o mais importante. Então, eu acho que essas coisas vêm. A outra esperança que eu tenho, né, em relação ao mundo falar, nesse meu pequeno mundo, né, de publicações, é que as pequenas livrarias voltem, né? Porque tinha que haver alguma espécie de apoio
Porque uma pequena livraria ela pode sustentar 2 pessoas, 3, a família, tal. Não dá para ser muito maior do que isso, mas é preciso ter apoio, porque o conhecimento é fundamental, né? E eu vejo que nós estamos formando gerações assim de pessoas que não sabem o lugar que estão, não conhecem, não sabem quem somos, de onde viemos, para onde vamos, essa coisa clássica, né? De quê? Por quê? O que vai ser o nosso futuro? O que nós seremos? Vamos ser uma colônia dos Estados Unidos, um protetorado? O que é isso? O que é isso? Não, nós nos recusamos a ser isso, né? E eu acho que os jornalistas cumprem um papel importantíssimo. Eu diria mais, né? Eu acho que o jornalista é o cara, é das profissões mais honradas, mais maravilhosas, porque elas nos trazem o cotidiano. E a vida é construída de cotidiano, né? Eu acho que de alguma forma isso vai se resolver. Eu não sei como, né, que isso vai se resolver, mas assim as pessoas dizem, não tem como voltar ao impresso. Meu neto estão querendo fazer o jornal, tal, não tem onde imprimir mais, né, cara? Não tem a máquina para imprimir. Então isso realmente é um problema, sabe? Né? Achar que isso possa... de alguma forma é isso. A gente fica... Eu fico muito triste. Muito triste com o que está acontecendo com a formação dos jornalistas. É muita técnica, eu produzo demais sobre técnica em jornalismo e eu acho que o que precisa é tipo aquilo que o Adelmo fez, né, que de certa forma o Medici fez, a teoria do jornalismo, sabe? É o conhecimento. Porque você só pode ser um bom jornalista se você conhecer história, geografia, humanidades, filosofia. Como que você vai escrever sobre o quê? Né? Então, é porque o projeto de nos estupidar, de nos imbecilizar, é um projeto, é um plano estratégico. Isso é estratégia do imperialismo. Vai ver se o americano permite isso. Vai ver se o francês permite isso na França. Não permitem. Vai ver se o português permite em Portugal. Não permite. Não que eu defenda, né? Vai dizer que eu vou defender o nacionalismo que se fecha em fronteiras. Não é isso. Mas um sujeito que vem aqui, ele não quer ir para o McDonald's, ele não quer ir, ele quer a natureza de Florianópolis, que não tem mais quase, né? Lá o nosso Campeche, é uma loucura o que está acontecendo, né? Então, né, saem daqui para curtir os prédios antigos, a arquitetura maravilhosa na Europa, tal, ou mesmo em Montevidéu e até em Buenos Aires, e aqui destruíram tudo. Né? Destruíram tudo em Florianópolis, prédios maravilhosos. Né? Aí é outro problema, né? Que é outra, mas Opa. É uma história larga, né? Puta merda. A parte do... Eu falo pouco, né? Mas Aí eu gosto de falar. É importante fazer esse registro, porque é isso, essa pataquada aí que tu dizer que Isso o que é? Isso... É um projeto Repórter. É um projeto da Pobres Nojentos, que é de... sim, tá, que foi o Mário, foi o Dario, eu vi isso. E a gente fez 17 entrevistas no ano passado. E agora estamos começando esse ano, estreando 2024. Porque por isso o pessoal está morrendo e não tem a memória, entendeu? A gente
pensou isso, assim, fomos buscar alguma coisa sobre o Renan. Já não acha. Cadê? Não tem nada, não tem um vídeo, não tem uma biografia, não tem nada. Então vamos contar a pessoa Sim, pela sim, própria sim, pessoa. fundamental. Fundamental. Eu sou louco, eu sempre digo, falo pro Rampinelli, o pessoal não dá bola, não, tal. Cara, tem que ter sínteses, tem que ter sínteses históricas, tem que fazer síntese, tem que fazer livros simples, livros pequenos, informativos, entende? Vou fazer essa foto, peraí. Porque, poxa,